Fala fera, tudo certo? Aqui é o Igor, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, onde dessa vez nós vamos estar recriando a interface do Nubank com a Ioniq 5. Ou seja, a gente vai fazer essa tela bonitinha e além disso nós também vamos fazer algumas coisas com animações e gestos, e só com a Ioniq 5, porque agora ele tem as APIs próprias, né, para gestures e animations, então a gente não vai precisar usar nenhuma biblioteca externa para detectar gestos ou para fazer animação com CSS, ou seja lá o que for, porque agora tem tudo no Ioniq. Então o aplicativo vai ser mais ou menos assim. Aqui na realidade é uma tela bem simples, se vocês olharem dá para dar um scroll aqui e ver os itens que tem nesses cards aqui na tela principal. Aí aqui embaixo também dá para dar um scroll nessas opções aqui. Na realidade, no aplicativo real são botões, aqui eu deixei só como uns quadradinhos, mas nada que você não pudesse colocar ali um evento de clique e mandar a pessoa para outra página. E outra coisa que já começa na parte das animações é aqui, quando aperto aqui para baixo, os cards vão lá para o final. Quando aperta para cima eles sobem, e não só isso, como também além de só a animação avulsa com o botão, a gente também vai ter animação através do gesto. Então se eu pegar e arrastar aqui, ele vai vir seguindo a forma com qual eu arrasto o card. Então se eu soltar aqui agora ele vai para baixo, se eu pegar e puxar aqui e soltar aqui embaixo ele volta, porque eu coloquei ele uma meta de 50%, então se ele não passou de 50% ele volta, ou se ele estiver lá em cima eu não puxar mais do que 50% ele vai para cima de novo. E ali no fundo também, aqui no caso, nessas opções, ele também vai dando um fade, né, a partir da opacidade dele, onde de acordo com o que a gente vai interagindo aqui embaixo, ele vai sumindo ou aparecendo também. Então é bem legal. Ele fica bem parecido, na realidade, na versão mais atualizada do Nubank. Atualmente ele nem dá essa opção de arrastar, ele só dá a opção de clicar na flechinha. Na versão anterior do aplicativo era só a opção de fazer o gesto, agora não tem mais. E como eu senti falta, eu estava recriando o aplicativo que eu resolvi colocar para ver como é que ficava. E ficou legal, então eu vou mostrar para vocês como é que faz. Se você já está aqui no canal há bastante tempo e sentiu minha falta, ou se você é novo e viu que o último vídeo tinha mais de um ano, eu fiz uma live na semana passada avisando que eu ia estar retornando pro canal. E aí lá eu expliquei por que eu parei, por que eu resolvi voltar e o que eu penso pro futuro do canal. Então se você quiser dar uma olhada, o link tá aí na descrição, é só acessar, ir lá na live e entender melhor o que rolou. Uma coisa que surgiu lá na live também foi a ideia de fazer um grupo no Telegram, para ficar mais fácil pra gente se comunicar e eu avisar quando tem vídeo novo e tudo mais. Além da minha lista de e-mails, onde você pode se inscrever lá no meu site igorremas.com. E aí eu criei esse grupo no Telegram e o link tá aí na descrição. Se você quiser, é só acessar e fazer parte, que eu sempre vou avisar por lá. Muita gente prefere ali do que e-mail. Se você preferir e-mail, é só entrar lá em igorremas.com e tamo junto. Então, bora pro conteúdo. Então eu já iniciei um projeto em branco aqui, lembrando que agora a gente tá trabalhando com a Ioniq 5, então ele já vem com esse tema Dark por padrão. E aí, primeiro a gente vai começar definindo algumas variáveis ali do nosso tema pra gente poder utilizar o esquema de cores e tudo mais, e daí a gente já vai tirar esse Dark daí. Primeiro a gente vai, né, trabalhar com o famoso roxinho do Nubank, que todo mundo já conhece. Aí eu peguei um roxinho aqui bem parecido, que é o 8A05BE, e para configurar essa paleta de cores a gente vai vir aqui em Theme. Aqui estão todas as nossas configurações do tema, do aplicativo. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai tirar tudo isso que está aqui para baixo a partir desse Media, que ele está configurando ali o aplicativo para ficar em modo escuro. Então, tirar, dar um Ctrl S, vocês vão ver que aqui ele já vai ficar no modo clarinho. E aí agora a gente vai gerar as cores a partir daquele roxinho que eu falei para vocês. Então a gente vem aqui no site da Ioniq mesmo, ionicframework.com/docs, e vem aqui em Color Generator, que é uma ferramenta que eles têm para ajudar a gente nesses momentos. Então aqui, como vai ser a nossa cor primária, a gente vem e cola aqui o roxinho e ele já vai gerar o shade e o tint também para a gente. Então a gente vai vir aqui nas nossas variables, vai definir o primary, né, substituir o azul padrão que veio pelo roxinho. Aí o shade, a gente vem aqui e copia também e coloca aqui no lugar do shade. E a mesma coisa com o tint. A gente vem e coloca ele aqui. A cor de contraste é o branco mesmo, então pode manter desse jeito. Podemos dar um Ctrl S, fechou, e aí a gente já vai começar a trabalhar no nosso HTML. Primeiro a gente vai fazer a telinha e tudo mais, depois a gente vai para a parte de interatividade, animações, gestos, etc. Então podemos vir aqui em App, Home e Homepage.html, e aí vocês vão ver que aqui continua a mesma coisa, porque a gente não definiu que a gente quer que o nosso aplicativo tenha a cor primária. Então eu vou começar já removendo essas propriedades do header e do content, que a gente não vai usar aqui nesse tutorial. Aqui também, esse header que está aqui nós não vamos usar. E aí aqui no content a gente vai colocar um color primary, que é para ele pegar lá aquele roxinho que a gente acabou de configurar. E a partir disso já vai ficar tudo roxinho aqui pra gente, menos o header, que daí a gente também tem que colocar qual que é a cor do toolbar lá do header. Então a gente vem aqui, coloca um color, primary, e pronto, vai ficar no mesmo esquema também. Uma coisa que vocês já podem ver, inclusive eu já vou colocar o footer também para a gente poder comparar. Então deixa eu colocar aí um footer e dar um Ctrl S. Vocês vão ver que tanto o header quanto o footer tem uma bordinha. Deixa eu colocar aqui o color primary também, color primary.
Vocês vão ver que tanto o header quanto o footer tem uma bordinha aqui embaixo. Isso é para iOS, né? No iOS ele tem essa bordinha padrão e no Android ele tem um shadow, uma sombrinha. Então, para remover isso, né, porque a gente não quer ter nenhuma dessas coisas aqui, porque o design que a gente quer atingir é diferente disso, então a gente vem aqui no próprio HTML mesmo e coloca uma classe tanto no header quanto no footer, que é o Ion No Border, que daí ele vai tirar esse comportamento padrão que vem do próprio Ionic. Salvando, já vão sumir essas bordas aqui, e daí a gente já vai poder começar a trabalhar. A gente vai começar primeiro fazendo o cabeçalho e depois o rodapé, e depois por último a gente faz o conteúdo aqui, né, porque tem toda uma parte de sobreposição e tudo mais, para a gente poder seguir com as animações e gestos. Então, iniciando aqui no header, a gente vai vir aqui no title e tirar esse blank que vem como padrão, e a gente vai começar colocando uma imagem, que vai ser a logo do Nubank, que fica ali do ladinho do nome do usuário. Então aqui, como eu já deixei, ó, se vocês deram uma olhada aqui nos meus assets, eu já deixei aqui a logo e um QR Code, né, que o aplicativo tem tanto o QR Code quanto a logo do Nubank. Eu já deixei aqui nos assets do meu aplicativo para poder economizar tempo. Aí se vocês quiserem, depois vocês podem baixar aí da internet e colocar no de vocês para vocês poderem fazer igualzinho. Então eu vou poder acessar aqui em assets, logo.png, esse áudio que não vamos precisar. Aí a gente vai colocar um spam, com o que seria o nome do usuário, então vou colocar meu nome aqui. E aí por último a gente vai colocar um botão, que vai ser aquela flechinha para baixo. Então nós vamos colocar tudo aqui no header mesmo, e vai ser um botão só com ícone. Então a gente pode colocar com o ícone que vem dentro do botão como icon only, e tirar esse efeito de clique, porque a gente não vai trabalhar com ele ainda. Vai ser um botão de flecha para baixo, então o nome desse botão vai ser Arrow Down Outline. E aí salvando, a gente vai ver como é que vai estar ficando mais ou menos, e vamos começar a dar uma estilizada nisso e deixar um pouco mais bonito. Vocês podem ver que tá bem zoado, né, porque a imagem tá ocupando tudo aqui. Então a gente vai começar arrumando o tamanho dessa imagem. Então a gente vai vir aqui no CSS, homepage.css, vamos remover tudo isso que tá aqui já, que veio por padrão, e aí a gente vai começar lá no Ion Header. Então Ion Header, Ion Toolbar, aí Ion Title, para ficar mais fácil aqui fazer uma cadeia dos itens, porque daí fica mais organizado para a gente poder seguir com o tutorial. Ion Title, e daí a gente vai tratar ali a imagem. Nós vamos colocar um tamanho de 45, porque eu já fiz o teste e ficou legal. A gente vai colocar um alinhamento vertical no meio, colocar uma margem entre a imagem e o nome que vai ficar do lado de 10 pixels. Então, dando um Ctrl S aqui, a gente já vai poder ver se já está funcionando ou não. Ó, o nome já está aqui do lado, então agora falta a gente deixar esse nome um pouquinho maior e também botar essa flechinha para baixo. Para fazer isso, a gente volta aqui no CSS, e ali no nome, como é um spam, a gente vem aqui e coloca spam, e o tamanho da fonte, que eu já testei também, dá para fazer com os 22 pixels, e isso também vocês podem ir estilizando e fazendo do jeito que vocês quiserem, para poder ir testando e estudando. E aí o botão vai ficar com display block, porque ele vai ocupar uma linha inteira só para ele. Então, aí um button display block. Salvando, a gente já vai ver que já vai dar uma melhorada também, e aí a gente só vai terminar de dar uma estilizada aqui nesse botão e nesse cabeçalho. Primeiro que se vocês olharem, vocês vão ver que tá cortando aqui o conteúdo. Por quê? Porque não é a altura padrão do header do Ionic. Então a gente tem que colocar esse tamanho aqui como um tamanho um pouco maior, para ele poder abranger tanto o nome do usuário e a logo, quanto a flechinha ali embaixo. Então dá pra gente vir aqui na toolbar e aumentar o tamanho dela, colocando com um tamanho mínimo de 100 pixels. E já deu uma ajeitada mesmo, só que a gente quer deixar um pouco mais para baixo. Então a gente vai vir aqui no Ion Title, e como ele usa o Flexbox, então dá pra gente vir aqui e colocar um Align Items, Flex End, para ele ficar mais para baixo, e já vai ficar um pouco mais apresentável do jeito que a gente quer. Então, aqui esse botão está muito grande, a gente vai dar uma diminuída nele, e se vocês clicarem, vocês vão ver que está dando um efeito aqui, porque é o botão com a cor primária, embora seja a mesma cor do fundo, a gente quer deixar ele com o aspecto mais clean, então a gente vai deixar ele com fundo transparente mesmo, deixar ele menor, e fazer um esqueminha aqui no título também, porque aqui no iOS ele já está certinho, mas se você entrar no Android, tanto a imagem quanto o nome vão estar alinhados para a esquerda, né, porque o padrão do Ionic no Android são os títulos ficarem para a esquerda, e no iOS ficar já centralizado. Então, para isso, é simples, é só a gente vir adicionar a classe Ion Text Center no title, que é para ele centralizar o conteúdo que está ali, que ele já faz isso para nós no Android. E aí aqui no botão, a gente vai colocar um Color Light, um Fill Clear, né, para ele tirar o preenchimento, e um Size Small para ele ficar com o botão um pouco menor e ficar mais bonitinho, dando um fit ali no aplicativo. Pronto, já melhorou bastante, então agora a gente vai começar a fazer o footer aqui, para depois fazer aquela tela de background aqui, que tem a lista de opções e o QR Code e tudo mais, e aí prosseguir com o tutorial. Então bora fazer esse footer, e eu vou começar vindo aqui no TypeScript da nossa homepage mesmo, e dando um Ctrl V num array que eu já tinha copiado aqui para poupar tempo pra gente no tutorial. E esse array tem vários itens, que são os itens que vão ficar aqui embaixo, que a gente vai poder dar o scroll para ver. E aí é bem simples, então é um objeto que tem um icon, né, que eu já pesquisei todos os ícones certinho, e o text, que é o texto que vai ficar embaixo. Então eu vou salvar aqui, e aí a gente vai acessar esse options ali do nosso HTML. Então a gente vem aqui no footer,
Primeiro começamos tirando esse title daqui e adicionando o componente Ion Slides do próprio Ionic também. Então aí eu vou tirar essas propriedades padrão aqui e a gente vai dar um ng-for nesse slide. Então ng-for, né, porque cada slide vai ser um item no nosso array, let option of options, e aí aqui vai ter o ícone e o texto, assim como vocês viram ali nos itens. Então a gente vai começar com o ícone, Ion Icon, a gente vai tirar esse slot porque a gente não vai usar ele, e aqui nesse nome a gente vai fazer um property binding, porque a gente está buscando esse nome do nosso objeto, né, que está participando aqui da iteração. Então, option.icon, e aí embaixo o texto que vai ser um spam, e aí a gente coloca ele aqui, option text. Feito isso, a gente vai colocar esse conteúdo aqui dentro de uma div, de um container, para ficar mais fácil para a gente poder manipular o design ali, né, e não ter que mexer aqui no slide. Deixa eu remover esse Ion Content daqui, esse conteúdo, para ficar mais limpo. E aí, vou adicionar aqui também já um Ion Text Left, que é para deixar o texto alinhado para a esquerda, né, do próprio Ionic também essa classe. Então salvando a gente já vai poder ver os itens aqui e começar a estilizar e ver como é que tá ficando. Então tá aqui o nosso Ion Slides e por padrão ele coloca um slide por vez, então se a gente arrastar para o lado a gente vai ver cada um dos nossos itens que a gente colocou lá no array, mas a gente não quer fazer desse jeito, a gente quer colocar pelo menos uns 3 ou 4 um do lado do outro e também deixar de uma forma livre para a pessoa poder mexer sem ter que ficar indo de um em um, assim ficar um negócio assim como se fosse uma div com o scroll no eixo X, assim, uma div que você coloca todos os itens um do lado do outro, inclusive é uma outra maneira de você fazer isso se você quiser, é não usar o Ion Slides e colocar uma div ali, colocar todos os itens um do lado do outro, e ajustar ali o overflow X e scroll, né? Que daí no caso, se os itens ultrapassarem o tamanho da tela, vai acontecer o scroll horizontal ali, vocês também podem fazer dessa maneira, mas aqui eu optei por usar o Ion Slides para ver como ficava e ficou legal. Então, para arrumar isso daqui, a gente vai vir aqui no homepage, na realidade aqui no HTML primeiro, e aqui a gente vai passar, ele pode aceitar uma propriedade options, então a gente vai passar aqui que o options vai ser slides options, e aí aqui no nosso TypeScript a gente vai criar aqui um public slides options, n é igual a slides per view, que são o número de slides que a gente quer deixar ali por vez, então no caso eu quero deixar uns 3 para ficar legal, e também o free mode true. Esse free mode é para não acontecer aquilo que eu falei para vocês, dele ficar indo de um por um de cada vez. Então esse free mode, se você arrastar forte, ele vai até o final, se arrastar fraquinho, ele vai, dependendo da sua força, então fica mais legal pro resultado que a gente quer. Então se vocês olharem, vocês já vão poder ver que já tem 3 itens por vez aqui, e se eu arrastar, ele vai dependendo da maneira como arrasta. Se eu arrastar fraquinho aqui, ele já vai e já para. Se eu arrastar forte, ele vai até o final daí dos itens. Enfim, dá pra gente dar uma melhorada nisso daqui, uma melhorada boa, porque na realidade a gente só colocou o conteúdo aqui, então vamos dar uma estilizada nesse footer, para daí a gente já poder partir pro conteúdo aqui do Ion Content. Então vamos voltar lá pro nosso querido CSS e vamos vir aqui no Ion Footer, aí no Ion Slide. Eu já vou deixar esse Ion Slide, porque a princípio a gente não vai usar ele agora, mas depois a gente vai dar uma alterada nele. E daí o container, que é a div que a gente criou aqui no meio pra gente poder manipular. Então, nesse container, a gente vai definir o tamanho, que ele vai ter o tamanho de 100% do slide, a altura de 100 pixels, mais ou menos, que é uma altura que eu acho que vai ficar legal aqui para os itens. E também já vou colocar um background para a gente começar a visualizar as alterações que a gente for fazendo, né, nesses elementos. Então, o background, eu vou utilizar aqui o var, porque a gente vai usar uma variável estabelecida lá no nosso theme. Então, se a gente vier aqui, eu vou usar o primary tint para ficar combinando ali certinho com o aplicativo. Então, eu vou dar um Ctrl C aqui e daí a gente volta e utiliza essa variável do CSS aqui mesmo. Dando um Ctrl S, a gente vai ver como é que estão ficando as nossas alterações. E aí vocês vão ver que já está com a largura de 100%. Vocês vão ver uma diferença na cor, que aqui está um roxinho mais claro e aqui já está um roxinho mais escuro. E vão ver que já está uma altura de 100 pixels que a gente colocou. Aí agora a gente vai colocar um margin e um padding para ficar um pouquinho mais bonitinho o conteúdo ali dentro. O margin vai ser um margin horizontal só, então de 5 pixels, né? 0 para cima e para baixo, 5 para esquerda e para direita. Dá um Ctrl S para a gente ver como é que está ficando. E ele já dá um espaçamento aqui entre os itens, como vocês podem ver. E agora a gente vai mexer um pouquinho com Flexbox. E por que com Flexbox? Porque a gente quer deixar o ícone em cima e esse textinho embaixo, né? Então a gente já colocou 100 pixels e a gente quer deixar um espaço em branco aqui separando os dois. E aí como são dois itens que estão aqui, um é o Ion Icon e um é o Span, a gente vai colocar um espaço entre esses dois elementos a partir do CSS. Então a gente vai começar aqui colocando um display flex, e aí a gente vai alterando propriedade por propriedade para eu poder mostrando para vocês as alterações que a gente for fazendo. Display flex não mudou muita coisa, só alguns ícones ficaram menores aqui e tudo mais. Mas aí agora se a gente colocar, por exemplo, um flex direction column,
aí ele já vai manter tudo em uma coluna só, que é o que a gente quer. Daí só vai faltar a gente colocar o espaçamento entre os itens aqui, como vocês podem ver já está um embaixo do outro. Então agora para colocar o espaçamento também é bem simples, a gente vem aqui e coloca um Justify Content Space Between, que daí ele vai colocar um espaço entre todos os itens que estão lá dentro. Como são só esses dois itens, um vai ficar para cima e o outro vai ficar para baixo, do jeito que a gente quer. Então agora só vamos dar uma ajeitada aqui no tamanho desse ícone e no tamanho da fonte aqui de baixo também. Então voltando aqui para o nosso CSS, a gente vem aqui e coloca Ion Icon e um tamanho da fonte de 24 pixels e também ali no span, que é o texto que fica embaixo, a gente vai colocar um tamanho de 16 pixels, que foi o que eu já testei, ficou bem parecido com o do aplicativo. Prontinho, tá tudo alinhado para a esquerda aqui, espaço entre os itens, texto e ícones aparecendo normalmente. Então tá feito aqui o nosso header e o nosso footer. Então agora a gente vai partir para o conteúdo principal aqui do centro da tela do Ion Content. Primeiro a gente vai vir aqui no HTML mesmo, no Ion Content. Eu já vou começar adicionando um padding, então Ion padding em todo o Ion Content, para ficar um espaçamento legal, assim como é no aplicativo do Nubank. E a gente vai criar uma div aqui que vai se chamar Background, e depois vocês vão entender o porquê de criar uma div só para isso, né? Porque na realidade vai ser uma div que vai ficar por baixo dos blocos que vão ficar por cima e que a gente vai poder interagir com eles. E aí aqui a gente vai colocar todos aqueles itens que ficam aqui embaixo, o QR Code e tudo mais. Então, começando ali pelas informações bancárias e QR Code, vamos criando outra div, que vai ter a classe Bank Information, e todo o texto vai ser centralizado ali. E dentro dessa div a gente começa colocando o nosso QR Code. Então, assim como eu mostrei para vocês lá no início, o QR Code está ali no Assets, então vou colocar Assets QR Code.png. Aí deixa eu remover isso daqui. Vamos dar um Ctrl S já para ver se ele já está aparecendo aqui certinho, o que a gente tem que fazer. Ele já está aqui, só que está bem grande, então eu já vou dar uma diminuída nele, vindo aqui no CSS, e aí aqui a gente vai criar um Ion Content, aí Background, e no Bank Information a gente vai ter o QR Code, que vai ter uns 100 pixels de largura, uma margem de 16 pixels na vertical, tanto para cima quanto para baixo, e automática nas laterais. Então isso vai manter esse QR Code centralizado na nossa tela, junto com o nosso display block aqui, para poder manter ele tudo em uma linha só. Só preciso colocar aqui também essa classe, que na realidade eu criei aqui, esqueci de colocar na imagem. Então a gente vem aqui e coloca o class QR Code, só para ficar mais organizado, para a gente saber o que está acontecendo aqui. Então agora ele já está aqui no centro, no tamanho que a gente necessita. E agora a gente vai para as informações bancárias, que nada mais vão ser do que alguns spans ali com os conteúdos, e tudo já vai estar centralizado também. Então embaixo do image a gente vai colocar aqui um spam, que o primeiro vai ser o banco, né? E daí strong aqui para ficar em negrito, o banco no pagamentos SA. Aí outro spam, que é a agência, e aí também em negrito os 4 dígitos. E por último, mais um spam, dessa vez para conta. E aí, em negrito, o número da conta aqui. Pronto, já podemos dar um Ctrl S aqui para ver como é que vai ficar. Na realidade, a princípio ele não vai ficar centralizado, porque o spam é como padrão inline. Então a gente vai vir aqui no nosso homepage, né, o display inline. E aí aqui a gente vai colocar um spam display block, para ficar um embaixo do outro. E aí também a gente vai adicionar uma margem e diminuir o tamanho dessa fonte, que está tudo muito juntinho, muito grande. Então vamos colocar aqui uma margem de 5 pixels e 0 aqui, porque é 5 na vertical, né, e 0 na horizontal. Também vamos colocar um font size de uns 14 pixels para ver como é que fica. Salvando, vamos ver se ele já fica melhor aqui pra gente. Pronto, ficou do jeito que a gente quer, bem bonitinho, com espaçamento aqui de acordo com o margem e também com a fonte no tamanho certo. Inclusive, se você tem dúvida, né, dessa propriedade margem, o que é horizontal, o que é vertical, é só você vir aqui em inspecionar elemento, e aí aqui onde tem um span, que a gente aplicou o margem, se clicar nessa flechinha vai aparecer aqui, ó, margem top 5 pixels, right e left 0 e bottom 5, assim como o top. Então a gente colocou esse daqui na vertical e esse daqui que é na horizontal zerado. Feito isso, agora a gente vai colocar os itens aqui, né, nossa lista de opções que tem embaixo dessas informações aqui bancárias. E aí para isso eu já dei também um Ctrl C aqui de algumas opções que eu já tinha deixado tudo pronto para poupar tempo do vídeo. E aí, assim como ali em cima, é um array de itens com ícone e com texto. Então eu vou salvar para a gente poder começar a trabalhar com eles aqui. Então embaixo aqui da div do Bank Information, a gente vai criar uma lista. Então Ion List. E aí aqui a gente vai criar os Ion Items, que cada item no nosso array vai ser um Ion Item aqui. Então por isso a gente vai fazer o ng-for, assim como lá no footer. E aí let item of items. E aí aqui no label a gente coloca o texto, item text, e a gente vai colocar o ícone, Ion Icon, e dessa vez tem o slot start para ele ficar aqui no início do item e depois vem o texto. E aí o name também vai ser um property binding aqui, então a gente coloca dentro dos colchetes e coloca item icon. Feito isso,
a gente já pode salvar para ver como é que tá ficando, e aí ele já vai mostrar aqui pra gente a lista. Primeiro, a gente quer deixar o mais parecido possível com o Nubank, então no Nubank não tem essa linha até aqui, esse quadrado branco inteiro tem essa linha, na realidade não é só daqui até o final, e ele também não tem esse fundo branco, mas daí a gente já vai mudar, além de ter também uma flechinha aqui do lado, indicando que dá para clicar para ir em algum menu, alguma coisa assim. Então a gente vai fazer isso aqui também, iniciando com as linhas. Então a gente vai vir aqui no nosso Ion List, ele tem uma propriedade chamada Lines, e aqui a gente vai usar o full para ele ficar com as linhas preenchendo todo esse container aqui da lista. Então como vocês podem ver, a linha já está preenchendo tudo, e agora a gente vai colocar também o arrow, né, a flechinha aqui para direita. Para colocar é só a gente vir aqui no Ion Item e colocar o Detail. Esse Detail também é a propriedade do Ion Item, assim como o Lines é do Ion List, e ele vai colocar pra gente aquela flechinha ali no cantinho. Então se vocês olharem, já tá aqui essa flechinha pra gente poder deixar o visual mais parecido ainda com o do Nubank. Feito isso, eu vou vir e já vou colocar o botão aqui embaixo, que tem um botão bem grande para sair da conta, né, se a pessoa quiser, e daí a gente já vem para configurar o CSS aqui dessa lista e deixar ele transparente, tudo bonitinho, e também do botão, tudo de uma vez só. Vamos fazer o botão aqui embaixo da lista, Ion Button. Aqui a gente vai tirar esse clique, a gente vai chamar ele de Logout, só para ficar mais fácil da gente manipular ele no CSS. A gente vai colocar um Color Light, o Expand Block, para ele ficar inteiro na linha ali. O Fill, dessa vez, ao invés de Clear, vai ser Outline, para ele colocar uma bordinha em volta do botão. E esse Shape a gente não vai usar aqui para deixar ele redondo, porque ele já vem com o Border Radius ali baixinho e já deixa ele bem bonitinho. Aí aqui a gente vai colocar o conteúdo que vai ser sair da conta. Vamos salvar para ver como é que tá ficando. E aí a gente vai poder partir para o CSS dessa parte aqui também. Então já estão aqui tanto a lista quanto o botão, e a gente vai poder começar a estilizar eles também. Então bora para o nosso CSS, e aí aqui depois do Bank Information a gente vai começar a estilizar a lista. Então Ion List, vamos colocar um margin top do dobro da margem padrão do Ionic, que é 16, então aqui a gente vai colocar 32 para ficar um espaçamento legal, e um background transparente, se eu conseguir digitar background. Então background transparente, e aí vamos salvar para ver se ele já está funcionando aqui, já deu uma margem e tudo mais. Então como vocês podem ver, a margem já foi aplicada, mas ele ainda está com background aqui. Por quê? Porque além da lista, também tem um background em cada item aqui. Então a gente tem que começar a estilizar eles também. Então a gente começa aqui no Ion Item, e a gente vai colocar um color branco, né, FFF, porque aqui tá uma cor escura, é a cor da fonte, e a gente já vai setar aqui a propriedade background como transparente também. E aí sim, a gente vai ter transparência aqui nos nossos itens. Prontinho. Agora a gente só vai precisar fazer três coisas. A primeira é adicionar uma borda aqui em cima, porque todos os itens têm borda, menos o primeiro item na parte de cima, né? O Ionic tira por padrão, mas no aplicativo do Nubank eles têm a bordinha aqui em cima também, a gente vai colocar aqui manualmente. Outra coisa é essa flechinha aqui para direita, que ela tá muito apagadinha, e aí a gente quer deixar ela branca, assim como o resto do conteúdo, e aqui esse botão sair da conta tá muito colado com a lista, e a gente quer botar uma margem nele também. Então vamos começar fazendo ali a parte da borda. A gente vai vir aqui, começar no primeiro item, então a gente vai colocar aqui First of Type para pegar o primeiro item da lista, e a gente vai adicionar uma border no topo, que vai ser a mesma, né? Eu inspecionei essas bordas aqui anteriormente, já vi ali no código fonte como é que elas são, então a gente vai fazer exatamente igual. Então 0,55 pixels, sólido, e um RGBA no branco, ou seja, 255, 255, 255, e com 0,7 no alfa, ou seja, 70% de opacidade. Salvando, a gente vai ver que já vai surgir uma linha aqui, assim como nas outras. E agora falta o ícone aqui ficar mais claro pra gente, e a margem no botão. Para o ícone ficar mais visível, é só a gente vir aqui no nosso item também, e ele também tem uma propriedade, né? Caso você tenha dúvida, sai lá na documentação da Ionic, que tem tudo explicando certinho lá na seção do Ion Item. E ele tem uma propriedade chamada Detail Icon Opacity, que é pra gente regular a opacidade desse ícone, porque na realidade ele tá na cor branca aqui, só que ele tá com uma opacidade bem fraquinha. Então aqui a gente deixando ela com opacidade 100%, ela fica na cor que a gente quer, que é branca e sem nenhuma transparência. E por último a gente vai colocar uma margem ali nesse botão. É só vir aqui depois desse Ion List e colocar Logout, e aí um Margin Top de 32 pixels, assim como ali em cima, para manter o padrão. E também a gente já vai colocar um Margin Bottom de 100 pixels, que na realidade agora vocês não vão entender muito bem por que desses 100 pixels aqui no Margin Bottom, mas aí isso vai ficar lá pro final do vídeo, para quando eu mostrar para vocês a parte dos gestos e animações, do porquê que é importante ter esses 100 pixels aqui, ali na parte de baixo do conteúdo. Então como vocês podem ver, já está pronto aqui a nossa tela, o nosso scroll aqui embaixo nos itens já está funcionando normalmente, tudo funcionando certinho, a tela está bonitinha aqui, tudo com espaçamento certo, fonte certa, cor certa. Os 100 pixels aqui embaixo que está sobrando, como eu disse, depois, quando chegar lá no final, vocês vão entender do porquê que serve. O header está tudo certo. Então agora a gente vai começar a fazer os cards aqui em cima, que vai ser a camada que a gente vai animar também, né, principalmente, e
detectar os gestos ali do usuário para poder arrastar tudo para baixo ou para cima. Então bora fazer esse conteúdo. Vamos vir aqui no nosso HTML e depois desse background aqui a gente vai fazer outra div que vai ser dos blocks, então a gente vai chamar ela de blocks, e dentro vão ter 3 Ion Cards, né, um para cada coisa. Um é pro saldo que a pessoa tem, outro é para fatura, e outra para o programa de pontos lá do Nubank. E aqui a gente não vai usar um array, então eu vou fazer um aqui com vocês e outro eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V e vou mostrar o que tiver de diferente para vocês poderem ir acompanhando. Então vamos fazer esse primeiro aqui, Ion Card. Dentro desse Ion Card a gente vai colocar um Ion Item, que vai ficar lá em cima com o ícone e o nome da seção. Então Ion Item, e aí no label a gente vai colocar aqui cartão de crédito e a gente vai colocar o ícone também, que vai se chamar Card Outline. Feito isso, a gente já salva para ir acompanhando as alterações e vendo o que a gente precisa mudar. E aí ele não apareceu, mas na realidade ele apareceu, só que ele está aqui embaixo. Então a gente vai tirar a opacidade desse elemento aqui, já fica um spoiler do que a gente vai fazer depois para fazer aquele fading. E aí a gente vai trabalhar só com esses cards mesmo. Então vamos voltar aqui no nosso CSS, a gente vem aqui no background e coloca um opacity 0. Com isso ele já vai ficar invisível ali, mas a gente vai colocar um display none de qualquer maneira, então anula esse opacity por enquanto, porque para ele não atrapalhar ali no conteúdo da tela, para a gente poder trabalhar só com os cards mesmo por enquanto. Depois a gente tira esse display none e trabalha com as animações e com a opacidade também. Então pronto, aqui já está o nosso primeiro card que a gente está criando, então vamos dar continuidade. Depois o Ion Item, a gente vai criar aqui um Ion Card Content. Lá dentro a gente vai criar duas divs, uma que vai ser a parte que vai mostrar quanto que a pessoa tem em conta ali e tudo mais, e depois vai ser meio que um rodapézinho, né, um footer, para dar os detalhes da última compra ou da última conta paga, alguma coisa assim. Então vamos começar criando a div cache e aí a gente vai colocar os conteúdos. Primeiro a fatura atual aqui, o valor 57,55 e por último o limite disponível, que é de 2.942,45. Vamos dar um Ctrl S para ver como é que ele está ficando. A gente vai trabalhar com as cores e tudo mais daqui a pouco, mas como vocês podem ver já está dando para imaginar mais ou menos aonde a gente vai chegar. Eu vou começar tirando essas linhas aqui do Ion Item e colocando uma margem também para ele colocar um espaçamento maior entre o conteúdo daqui de baixo e o topo ali do card. Então vamos vir aqui no Ion Item e colocar uma classe Ion Margin Vertical. E aí, como a gente quer tirar essa linha daqui, ao invés de a gente colocar lines full para a linha preencher totalmente o elemento, a gente vai colocar lines none para ele remover a linha. A gente vai ver que essas alterações já foram aplicadas, já está ficando um pouco mais bonito. E aí a gente vai fazer o footer ali e depois começar a estilizar. Então vamos fazer o footer aqui, também vai ter um Ion Item, porque vai ter um ícone no canto, aí o conteúdo no centro e depois um ícone de detail do lado, né? E aí aqui a gente vai ter o nosso label, que vai ser compra mais recente em iFood no valor de R$ 54. Além disso, a gente vai colocar o ícone também, que tem no Nubank, tem um ícone de acordo com o tipo de estabelecimento. Então aqui a gente vai colocar um pizza outline e vai ter o detail aqui no Ion Item também, assim como eu já expliquei para vocês, para ele ficar com aquela flechinha lá do lado. Vamos dar um Ctrl S para ver como é que tá ficando. Olha só, já tá bem melhor, mas aqui a gente também tem que tirar essa linha e a cor não é o mesmo branco, é um cinza meio claro, então a gente vai usar a cor light mesmo do próprio Ionic, que já vem lá no theme. É só a gente vir aqui no Ion Item e colocar um color light, que daí ele já vai alterar o background e a cor ali, e lines none para ele remover a linha. Outra coisa que a gente vai fazer é o seguinte, aqui ele está colocando reticência no final do conteúdo, né, porque ele extrapola o tamanho do elemento, então a gente não quer que isso aconteça, e aí para evitar isso é só a gente vir aqui no label e colocar uma classe chamada Ion Text Wrap do próprio Ionic também, para poder facilitar a nossa vida. E eu também já vou colocar um paging vertical aqui no footer vertical, para ele dar um espaçamento legal aqui dentro. Então prontinho, isso aqui agora a gente vai fazer alguns ajustes aqui no HTML mesmo, adicionar algumas classes para a gente poder manipular com mais facilidade no CSS e daí partir mesmo para o CSS para finalizar esse cartãozinho aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer como vocês podem ver, ele tem um paging aqui nesse card content. Olha só. Vocês podem ver esse verdinho aqui, que fica aqui em volta, o paging, e daí a gente quer tirar ele. Para isso, a gente vai vir aqui no Content, Ion, no Paging, e aí, aqui no Cache, a gente vai aproveitar, porque se a gente deixar sem paging, essa div vai ficar colada aqui nas paredes, esse da fatura aqui, esse conteúdo. E a gente quer continuar com o paging dele, só que a gente não quer que esse conteúdo aqui de baixo fique com esse paging, né? A gente quer trabalhar com ele com mais facilidade. Então, a gente vai readicionar esse paging que a gente tirou aqui do content,
aqui no cache com a classe Ion Painting e vamos adicionar também uma margem vertical e vamos salvar para ver como é que tá ficando. Beleza, já está dando uma melhorada e agora a gente vai adicionar as classes necessárias aqui no HTML para poder manipular lá no CSS. Então vamos vir aqui na fatura e vamos colocar a class Blue, né, porque vai ser o texto em azul. Aqui a gente vai colocar Blue também e um value, que esse value é porque a gente vai mudar o tamanho dessa fonte e tudo mais. Esse limite disponível a gente mantém, mas aqui a gente coloca outro span e coloca a classe Green, e aí a gente coloca aqui dentro. Feito isso, a gente já pode salvar e aí partir para o CSS para deixar as coisas um pouco mais bonitinhas. Depois desse background, a gente vai criar aqui a classe Blocks, né, porque já está lá no nosso HTML, e aí a gente quer utilizar ela aqui. Aí dentro do Blocks, a gente vai criar o Ion Card, e aí a gente vai ter o cache, e o cache a gente vai ver que ele é meio que um container para todos os valores. Então a gente vai acessar o cache para poder ficar mais organizado, para a gente poder acessar essas classes aqui de baixo. Então o value, a classe value junto, e para isso a gente vai colocar com tamanho de 30 pixels e com o display block, para ele sozinho ocupar uma linha inteira, sem ficar um span do lado do outro, né? Porque assim como você se lembra, eu expliquei que o span como padrão é inline. A gente só não pode esquecer aqui também que eu já estava atropelando aqui, na realidade são classes do elemento span, então a gente tem que pegar, depois do cache, colocar aqui span, e aí sim, o span que tiver a classe value vai ter o font size 30 pixels e o display block. Salvando isso, a gente vai ver as diferenças que vai começar a acontecer ali no nosso design, e aí agora ele já está ficando bem mais apresentável, né, tudo no lugar onde a gente quer. E a gente só vai dar uma ajeitada nas outras cores ali e tamanhos também. Então, voltando aqui, o que tiver blue, a gente vai colocar um color de 0A B9 CD, que é um azul bem legalzinho ali que eu já pesquisei. E o green, mesmo esquema, color 94 C22B. Tá feita essa parte dos textos, né? Vamos ver se já tá ficando legal. Olha só, já tá bem mais bonitinho. E aí agora a gente só tem que acertar esse footer aqui, porque tem uma borda sobrando aqui ainda, né? Na realidade, esse footer está ocupando tudo aqui, mas o background está só no item, né, no nosso Ion Item. Então eu já pesquisei aqui, já vi qual que é essa cor, né, do light que está lá no theme. Se vocês quiserem, é só ir lá e ver a variável light. E aí a gente vai adicionar aqui, depois do nosso cache, o footer, que é esse elemento que a gente criou aqui. E a gente vai falar que o background dele vai ser F4, F5, F8, que é o mesmo cinza do Ion Item. Feito isso, ele vai ficar bem bonitinho aqui já, preenchendo todo o fundo junto com o Ion Item que tem a mesma cor. Feito isso, o item de baixo ali é a mesma coisa, só o último que tem uma coisinha ou outra diferente, mas eu mostro para vocês, então eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui rapidão, e aí eu explico o que tem de diferente em um ou outro. Prontinho, já dei meu Ctrl+C, Ctrl+V aqui, como vocês podem ver, já estão aqui os 3 itens que eu havia citado para vocês. Eu vou mostrar aqui como é que funciona. A gente tem esse Ion Card que foi o primeiro que a gente fez junto, em seguida tem o segundo, que na realidade é a mesma coisa do primeiro, eu só mudei o conteúdo aqui, o título, o texto e os valores que estão aqui e aqui embaixo também, então se quiser dá para dar um pause aí para você copiar com calma aí, e vocês vão ver que vai ficar exatamente a mesma coisa, e a única coisa que tem de diferente é esse último Ion Card aqui, que ele é do programa de pontos do Nubank, então como vocês podem ver que ele não tem um Ion Item aqui em cima, ele só tem um ícone, e também não tem nenhum valor aqui, é só o texto centralizado junto com o botão. Então tá aqui o botão, tá aqui o texto com o conteúdo, tá aqui o ícone, tudo bem simples, né, coisa que vocês já sabem. Então é só copiar, prestando atenção em todas as classes aqui que eu coloquei, por exemplo o Ion Text, que é um elemento do Ionic para a gente poder estilizar a cor. Então aqui na realidade era um cinza, aí com esse Color Dark aqui ele ficou um pretinho, um cinza mais escuro, né, para ficar mais parecido com o do Nubank. Aí é só prestar atenção nesses detalhes para não deixar nada passar batido. E por último, a única coisa que eu coloquei também por causa desse último Ion Card são duas classes aqui no nosso CSS. É o Title, que é aqui do título mesmo, do Nubank Rewards, que é para deixar ele maior, e o Gift aqui do Ion Icon, para deixar ele grande também, com a font size de 30 pixels. Feito isso, está pronto. Como vocês podem ver, essa parte do design, a gente só tem que ajustar aqui embaixo porque está muito colado esse branco com footer, então a gente tem que deixar um espaçamento para ficar um negócio mais natural, assim como fica aqui em cima, esse espaçamento entre o conteúdo e o header. Para isso, a gente vai vir aqui no homepage.html e vindo aqui no nosso footer, a gente vai adicionar aqui na nossa toolbar uma classe Ion No Margin, para ele tirar a margem padrão que já vem ali.
e também adicionar um page vertical, porque daí assim ele vai conseguir colocar um espaçamento em cima e embaixo ali para ficar algo melhor e não comer tanto do conteúdo aqui dos cards. Então vamos ver se deu certo. Olha só, ele já corta aqui em cima agora, porque o paging faz ele vir até aqui em cima, o footer, e aí ele vem até aqui embaixo, sobrando esse tanto, assim como acontece aqui em cima no header, quando a gente está com o scroll no topo. Feito isso, a gente já pode tirar aquele display none ali do background, e também já fazer um posicionamento aqui desses cards que vão ficar por cima. Então vamos vir aqui no nosso homepage e aqui a gente tira o display e deixa com opacidade 0. Então ele vai continuar aqui, só que ele está invisível, e daí ele vai jogar os cards lá para baixo. E para fazer esses cards aparecerem, a gente vai ter que colocar eles como posição absoluta. Então a gente vai vir aqui no nosso blocks e a gente vai adicionar aqui um position absolute, top 0, para ele ficar lá em cima, left 0 também, 100% de largura, 100% de altura, um overflow y scroll, para caso o conteúdo extrapole esse 100% de altura aqui, né, porque é altura por causa do eixo y, então se ele extrapolar, aí ele vai acontecer o scroll, e se a gente não colocar isso, ele só vai esconder o conteúdo e você não vai conseguir saber o que tinha depois do limite. E aí já vamos adicionar aqui um z-index também, porque a gente vai ter que deixar ele em cima de tudo, né, não que não fosse funcionar assim o z-index agora, mas na hora de animar ali e tudo mais, a gente vai fazer uma brincadeirinha com a posição entre absoluto e fixo, e aí é bom ter esse z-index aqui com esse valor bem alto para ficar por cima de tudo e ficar um efeito bacana. Então, dando um Ctrl S, vocês vão ver agora que, por mais que não esteja aparecendo, esteja invisível e esteja ali o background, os cards já vão ficar aqui por cima da maneira que a gente precisa. Então, beleza, vamos começar com a parte da animação. Vamos fazer aqui quando você clicar aqui, a flechinha mudar para ir para cima, né? E também os itens irem para baixo. E aí depois o inverso, né? Caso os itens estejam lá embaixo, eles voltem aqui para cima e a flechinha também se inverta. Então, para isso, a gente vai começar adicionando o evento de clique aqui nessa flecha. Então, a gente vai colocar um clique aqui e aí a gente vai chamar um método de ToggleBlocks, e aqui embaixo a gente já vai colocar o nome dinâmico, então tem que fazer um binding aqui, e a gente vai fazer o seguinte: se o passo inicial step for maior que 0, aí a gente vai mostrar o arrow up, que é ao contrário. Se não, a gente vai mostrar o arrow down. Esse initial step é uma variável que eu vou criar aqui com vocês agora, que é para a gente poder ter um controle da onde que vai começar a animação, se vai começar lá em cima ou se vai começar lá embaixo, de acordo com a posição dos blocos. Então agora a gente vai vir aqui na nossa homepage e vamos começar a criar algumas variáveis aqui. Primeiro, a gente vai criar o initial step, que vai ser do tipo number, e vai começar com o valor 0, porque sempre vai começar aqui em cima, que é 0. Aí a gente vai criar aqui uma variável chamada max translate, que vai ser um number também, que a gente já vai definir esse valor. Esse translate é o que? A gente vai animar o container aqui dos blocos com a propriedade lá transform translate. Daí a gente vai fazer um translate do eixo y, e é por isso que a gente vai definir que o máximo da onde dá para ir, que é onde ele vai ficar aqui no final quando a gente trouxer para baixo. Então vamos deixar aqui e já vamos criar mais uma que vai ser da nossa primeira animação aqui, private animation, que vai ser do tipo animation. Eu já vou importar esse animation aqui, que ele não importou automaticamente. Primeiro eu vou importar o animation controller, então animation controller, e daí aqui eu vou poder reescrever animation e adicionar, como vocês podem ver, agora adicionou aqui em cima junto com o animation controller lá do Ionic Angular. Então deixa só eu já ir deixando mais organizadinho isso daqui. Outra coisa que a gente já vai importar aqui também é o platform. Então, private platform. E aí, aqui, a gente vai falar que o this max translate vai ser igual a this platform height, que aqui ele vai pegar a altura da tela menos 200. Que daí ele vai tirar uns 200 pixels para não esconder todo esse conteúdo, para não ir tudo lá para baixo. Então vai sobrar uns 200 pixels aqui para cima ainda para a gente poder enxergar e poder arrastar de volta. Deixa eu só formatar aqui para ficar mais bonito, mais indentado. E aí, feito isso, a gente já pode começar a brincar aqui. Então vamos começar com o ng after view init. Esse evento é disparado depois que o Angular já carregou todos os componentes ali da nossa tela. E aí a gente vai começar criando a nossa animação. Então this create animation, e esse create animation vai criar, né, como o nome já propõe, criar a nossa animação. Então, this animation vai ser igual a this animation control create, e aí eu vou identando aqui para ficar mais, você pode ir colocando assim, só que a linha vai ficar muito grande, então eu vou colocar aqui para baixo, add element, né, que é o elemento que a gente quer animar, e daí a gente já vai colocar ele aqui certinho, a duração,
que a gente quer que aconteça a nossa animação, e de onde para onde. Então, from to, e aí a gente coloca a primeira propriedade, então transform, aí depois o valor inicial, então translate y do valor 0, né? Sempre vai iniciar no 0, e depois translate y, e aí aqui a gente vai colocar o nosso max translate, que daí ele vai do 0, que é lá onde ele está atualmente, para o máximo, que é lá para baixo, que ele vai jogar o nosso container. Aí, a gente ainda precisa capturar esse elemento aqui. Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui no HTML, aqui onde tem a nossa div com a classe blocks, a gente vai colocar aqui o identificador, que vai se chamar blocks, e aí a gente vai conseguir acessar aqui em cima. Então, VO_child, daí ele já vai importar para a gente aqui, ó, do Angular também. A gente vai ver lá blocks, e vai se chamar blocks, o nome da variável vai ser do tipo N, e daí a gente vai vir aqui embaixo e vai adicionar this blocks native element, porque depois se vocês derem um console log só do this blocks, vocês vão ver que tem um elemento nativo ali, que é a div, que ele traz pra gente. Feito isso, já está criada a nossa animação, então a gente volta aqui para cima e começa a criar esse toggle blocks aqui, que a gente colocou há pouco tempo. Então, vamos colocar aqui em cima já mesmo, toggle blocks, e aí aqui a gente vai colocar que this initial step é igual a, se o valor atual for igual a 0, então vai ser o contrário, que é o max translate. Se não, vai ser 0 mesmo. Depois disso, a gente vai falar para a animação acontecer. Então, this animation play. E aí eu vou mostrar para vocês como é que vai acontecer aqui, e daí eu já explico o que dá para a gente fazer também. Tá aqui o nosso elemento, vamos ver se já vai funcionar a animação. Olha só, eu cliquei, ele foi lá para baixo e já sumiu, porque a gente tem que fazer algumas alterações no CSS também. E se a gente clicar, ele não volta, ele continua só indo para baixo, só indo para baixo. Porém, a flechinha aqui em cima já está funcionando normal, também está indo para cima e indo para baixo. Mas agora a gente vai arrumar isso daqui. Ele tem uma propriedade, né, esse animation, chamada direction. Então a gente vai aplicá-la aqui. A gente vai falar aqui a direction, se o initial step for igual a 0, ou seja, se tiver lá em cima, vai ser o reverse, se não, vai ser o normal, que daí ou ele faz uma indo para baixo ou ele faz uma indo para cima. E daí a gente vai ver se já vai dar algum resultado pra gente. Olha só, apertei para baixo, ele foi para baixo, apertei para cima, ele voltou para cima. É exatamente isso que a gente quer. Só que aqui ele já está se escondendo aqui, o footer não está se escondendo, né? O fundo aqui também não está aparecendo, e quando a gente puxa, não parece que está vindo de fora da tela, né? Porque o footer tem que dar uma desaparecida, e essa telinha aqui, desses blocos, tem que vir por cima. Então a gente vai começar a ajeitar isso daí agora. Vamos voltar aqui no nosso toggle blocks, e vamos começar colocando, criando um método, né? A gente vai chamar ele e a gente já vai criar ele, que vai ser set background opacity, e daí aqui embaixo set background opacity. Aí aqui a gente vai precisar importar o renderer também do Angular, então private renderer 2 aqui, e ele já importa pra gente aqui do Angular Core, e pra gente poder manipular os elementos do DOM, né? Então a gente vai vir aqui no nosso background e também vai colocar um identificador para ele, pra gente poder acessar ele com mais facilidade. E aqui em cima a mesma coisa, vou até dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, então agora vai ser background N, e vindo aqui embaixo, a gente vai falar que this render set style, aí this background native element, aí o estilo, né, a opacidade que a gente vai alterar. Se this initial step for igual a 0, então ele não vai aparecer, porque se os blocos estiverem lá em cima no topo, né, que é o 0, a opacidade vai ter que ser 0, porque a gente não quer que apareça o fundo. Do contrário, aí vai ser 1, porque ele vai passar a aparecer. Vamos dar um Ctrl S aqui e ver se isso realmente vai acontecer. Vou apertar para baixo, olha, já apareceu. Vou puxar para cima, ele sumiu. Só que está muito brusco essa animação aqui dessa opacidade. Então a gente vai colocar uma transition aqui para ficar um pouco mais suave. Para fazer isso, a gente vai vir aqui na nossa homepage, aqui no background mesmo, e vai adicionar uma classe opacity transition. E aí, deixa eu já copiar ela, vou salvar, e aí aqui embaixo a gente vai criar essa classe que vai fazer um transition da propriedade opacidade em 0.2 segundos. Vou colocar 0.3 para ficar mais suave ainda. Não esqueça de colocar o valor aqui de segundos e tudo mais, senão não vai funcionar. E aí vamos ver se já vai funcionar aqui pra gente. Então, voltando aqui para o nosso aplicativo, vou apertar para baixo. Olha só, já está bem mais suave agora, ele aparece e some com muito mais brilho aos nossos olhos. E aí agora a gente vai poder prosseguir.
Vamos prosseguir como? Fazer agora, quando ele vier para baixo, ele não se esconder, ele vir por cima do footer mesmo, e aí a gente poder ver que sobrou um pedacinho aqui por cima mesmo. E aí como é que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui no nosso HTML, aqui no IonFooter, a gente vem aqui na classe e coloca um ngClass, para a gente colocar uma classe dinâmica. Toda vez que o initial step for maior que 0, ele vai receber uma classe hidden, né? Ou seja, toda vez que esses blocos estiverem lá para baixo, aí ele vai receber essa classe. Se não, não vai receber nada, então a gente coloca nulo. E daí vamos aproveitar aqui para colocar nos slides também o mesmo esquema da opacidade lá. Então a gente coloca um opacity transition aqui no Ion Slides também. Feito isso, a gente já pode salvar. E aí eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer. A princípio aqui não vai acontecer nada, porque a gente só adicionou a classe ali e não fez nada no CSS. Então a gente volta aqui no CSS, vem aqui no nosso IonFooter e a gente coloca. Quando ele tiver a classe Hidden, a gente vai mudar a opacidade do Ion Slides. Então, Ion Slides, opacity 0. E aí a gente vai ver o efeito que vai acontecer. Olha só, ele já está dando fading ali também. Só que além disso, ele dá o fading, mas o footer continua aqui. Então a gente tem que tirar ele. E a gente faz isso diminuindo a altura do footer. Então, quando ele tiver hiding, a gente vem aqui e coloca um height 0. Que daí assim ele vai fazer o fade e também vai sumir aqui de baixo, dando espaço maior para o Ion Content vir até aqui embaixo, até o final da tela. E daí esses itens também vão vir aqui para o final da tela. Então, olha só, foram todos para o final da tela. E sobrou o espacinho que a gente queria, sobrou aqui aqueles 200 pixels que a gente diminuiu lá no começo, para ele ficar ali por fora. E o fading aqui, preste atenção agora quando eu clicar para cima, acontece ali nos botõezinhos da maneira que a gente especificou agora. E aí o que a gente vai fazer? Aqui no Blocks também, a gente quer adicionar uma posição fixa. Por quê? Porque se a gente deixar aqui para baixo, a gente vai poder scrollar até lá embaixo, e não é isso que a gente quer. A gente quer que quando ele esteja aqui embaixo, o conteúdo acabe aqui, você só possa scrollar nesse roxinho do background. Então, para isso não acontecer, a gente vai vir aqui em cima, no nosso blocks, né, na nossa div, e aí a gente vai colocar outra classe dinâmica aqui. Então, ngClass, se fixed blocks, e aí a gente já vai criar essa função ali no TypeScript, aí vai ser fixed, se não, vai ser nulo. Aí a gente salva, e vem aqui para o nosso CSS primeiro, para a gente ajeitar isso ali no Blocks. Então a gente vem aqui e se ele tiver a classe Fixed, que foi a classe que a gente colocou ali dinâmica, aí a posição dele vai ser fixa, porque se a gente deixar só com o top 0, assim como é o absoluta, vocês podem até fazer o teste aí, os blocos vão ficar lá no topo da página, lá no topo mesmo, porque eles não respeitam nada. E com a posição absoluta, eles ficam dentro do container que eles estão. Então, agora a gente vai ter que colocar um top de uns 110 pixels, mais ou menos, que é a altura do nosso header, que é 100 pixels, e daí a gente coloca mais um pouquinho só para ter uma folga junto ali e ficar um espacinho legal. E daí a gente coloca também um overflow no eixo Y, né? Que aqui está scroll, a gente coloca hidden, porque a gente sabe o conteúdo vai extrapolar ali, só que a gente não quer que o scroll continue acontecendo. Então, enquanto tiver essa classe, o scroll não vai existir, porque também não faz sentido, só vai ter uma partezinha dos blocos aparecendo. Então a gente salva e vem para o TypeScript criar a função aqui que a gente acabou de especificar, esse Fixed Blocks. Na realidade tem até um C aqui junto que eu esqueci de colocar, eu digitei errado. E aí a gente vem criar esse método. Ele vai retornar um valor booleano. Então a gente vai retornar aqui se this initial step for igual ao this max translate. Que daí a gente vai ver o que? A gente sabe que esse valor é fixo e sempre vai ser o valor máximo, né, da altura da tela. E esse initial step é da onde vai começar a animação, se é lá de cima ou se é lá de baixo. Se for lá de baixo, significa que é o mesmo valor do max translate. E como a gente sabe que os blocos vão estar lá embaixo, a gente quer que eles fiquem fixos. Então a gente salva isso daqui agora e vê o que rola. Se vai dar certo, se não vai, se não der a gente arruma. Mas vamos apertar aqui, ó, ele veio para baixo e agora acabou. Eu estou tentando scrollar e ele não vai mais para baixo porque ele considera só esse conteúdo que está aqui. O que foi para baixo está lá embaixo. E se eu voltar, aí ele volta ao normal, assim como a gente quer. Então, essa parte é mais ou menos isso, essa parte da animação. Foi bem superficial, mais para pegar a ideia de como interagir nesse tipo de aplicativo que a gente está recriando. E aí agora eu vou colocar a opção com vocês dele detectar os gestos e fazer animação junto com os gestos para a gente poder fazer algo muito mais personalizável, mais legal e ficar melhor. Então beleza, vamos lá começar a importar algumas coisas e criar algumas variáveis. A primeira coisa que a gente vai fazer a gente vai definir que aqui nesse IonItem, que é o primeiro, né? Aqui a gente vai detectar o swipe nesse item. Então aqui a gente vai colocar um swipe down, salvar.
E aí a gente vem aqui e faz o mesmo esquema. Swipe down, swipe down. Aí a gente também já vai criar mais duas variáveis aqui, sendo uma para o gesto que a gente vai manipular. Então, gesture, que vai ser do tipo gesture. Ele já importou automaticamente aqui para mim. E outro, que é um auxiliar, vai se chamar swiping, que vai ser booleano, igual a false, para a gente detectar se a pessoa está puxando ali para baixo ou para cima ou não. Aí a gente vai vir aqui embaixo, importar o controller do gesture, então gesture control, gesture controller, e daí ele importou aqui para mim também. E aqui no AfterViewInit, a gente vai falar para ele também detectar o swipe. Então, this detect swipe, que é o gesture que a gente vai criar para ele poder ficar ali detectando. Então, agora a gente vai vir aqui embaixo mesmo, deixa eu vir aqui, e detect swipe, e aí a gente vai começar a criar o gesto. Então, this gesture é igual a this gesture control create, e daí aqui a gente vai passar algumas propriedades que vão ser as seguintes. Primeiro a gente vai passar qual elemento que ele vai ficar ouvindo por esse gesto. Então é o this swipe down EL, que daí não é o native element, porque ele não é um elemento nativo ali do HTML5, ele é um componente, né, o IonItem, é um componente do Ionic. Então a gente acessa ele dessa maneira aqui e não dessa mesma maneira aqui. Aí a gente vai passar o gesture name também, por caso a gente queira manipular depois. Então vai ser swipe down. A gente vai falar que o threshold dele é 0 e esse aqui é a frequência com que você quer que ele detecte o gesto. Ele vem com padrão 10 ou 20, se não me engano, e para a gente não serve, a gente tem que colocar 0 aqui para ele poder ir detectar todo o gesto que a gente fizer ali. E aí, onMove, a gente vai executar um evento, e aí this onMove, e a gente já vai criar. E o onEnd vai ser o mesmo esquema, this onEnd event. Só substituir aqui esse parênteses por 2 pontos, que eu acabei me confundindo. E aí a gente tira um parênteses aqui também. E agora é só criar esses dois métodos. Então, onMove, if, que é do tipo gestureDetail, e daí onEnd também é do tipo gestureDetail. Então vocês vão ver que daí, caso vocês queiram também, dá para colocar aqui o onStart e tudo mais, mas aqui a gente vai trabalhar só com esses dois mesmos, depois vocês podem ir explorando como vocês quiserem. Deixa eu fechar isso aqui, e agora a gente vai dar um console log aqui para ver o que está chegando pra gente. Outra coisa que a gente tem que fazer também, é importante não esquecer, é vir aqui e colocar um true no final. O que é esse true? É para ele executar e ficar esperando por esse gesto dentro da zona do Angular, porque a gente tirar isso, a gente vai ter que importar ali em cima o zone, né, do Angular, e rodar isso aqui dentro do run lá. Quem já conhece está ligado. Então, aqui a gente vai manter esse true para ele rodar para a gente normalmente. E aí a gente vai habilitar esse gesture que a gente criou, porque por enquanto a gente só criou ele e ele está aí no vácuo, sem fazer nada. Então, this gesture enable true. Vamos dar um Ctrl S e ver se ele já está capturando alguma coisa ali, ver se ele já vai printar aqui para a gente no console. Olha só, eu peguei e estou puxando para o lado e ele está printando aqui para a gente tudo que eu estou fazendo. Então, se eu estou arrastando para cima, para baixo. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse ΔY para saber a posição que a pessoa está arrastando, se é para cima, se é para baixo, e poder trabalhar com isso. Então, a gente vai usar ele aqui, tanto no onMove quanto no onEnd, da seguinte maneira. Então, beleza, vamos começar aqui no onMove. Então, primeiro a gente vai colocar aqui que se ele não estiver fazendo o swipe, né, que é a variável auxiliar que a gente criou, aí this animation, né, e a gente vai definir aqui o direction de novo, por quê? Na realidade a gente não precisaria, mas como a gente está setando ela aqui também, pode ser que dê alguns bugs aí, e ele se confunda, e quando for para cima ele vai para baixo, quando é ir para baixo ele vai para cima, e daí fica uma loucura. Daí é melhor já deixar aqui assim normal também, para ele saber que quando for do gesto é para ele seguir o que o gesto está fazendo. E daí o reverse e o normal fica só quando for a animação automática, para quando a gente clicar lá no botão mesmo. Então, continuando, a gente deixa normal e coloca um progress start true. Por quê? Porque a animação aqui que a gente criou é uma animação avulsa. Então, se a gente executar ela e der um play, ela vai ir do zero para o máximo dela, e em 300 milissegundos. Mas a gente quer manipular ela de acordo com o gesto da pessoa. Então agora, ao invés de a gente só dar um play, a gente vai utilizar o progress. Daí tem o progress start, progress step, que é cada passo que acontece na interação. E daí é isso que a gente vai começar a fazer agora. Então aí a gente vai setar também this swiping é igual a true, para ele não ficar entrando aqui toda hora, senão vai ficar bugando a tela de vocês, porque ele vai ficar dando um progress start toda hora. E aí a gente prossegue aqui fazendo o seguinte, vamos criar aqui uma constante, o step do tipo number, né? Porque como eu disse para vocês, cada interação que a pessoa for um pouquinho para baixo, for um pouquinho para cima, é um step, é um passo que está acontecendo na interação.
Então, a gente vai falar que é igual a this getStep do evento. E daí passa o evento e a gente já vai criar esse método ali agora. Então, vamos criar aqui o getStep, que recebe um event do gestureDetail, mesma coisa, mas ele retorna um number. E aí esse método é bem simples e é só para a gente fazer um cálculo mesmo. Então, a gente vai falar que o const delta, que é do tipo number, é igual a this initial step, né, que é o passo inicial, se está em cima ou se está embaixo, mais o delta y que a gente está recebendo ali no momento que a pessoa interage. E aí a gente vai retornar o delta dividido pelo max translate, que daí assim ele vai trazer um delta para a gente entre 0 e 1, que vai ser o passo da animação, que a gente vai definir, porque ele pode ir de 0 até 1, né, 0 é nada e 1 é 100%, e aí aqui ele vai retornar esse valor para a gente e aí a gente já vai poder interagir. Deixa eu dar um console log aqui desse step para vocês poderem entender melhor. Vamos esperar só ele rodar aqui no navegador de novo. Pronto, agora eu vou arrastar para baixo e vocês vão ver que ele está retornando o valor e ele vai aumentando, 0, 0, 0, e ele pode ir até o 1, assim como eu falei para vocês que o 1 é 100%. Se não, ó, se eu puxar para cima também ele fica negativo, assim por diante. Então a gente vai usar esse valor aqui agora e a gente vai fazer o seguinte. A gente vai falar aqui o this animation progress step, né, que é um passo que está acontecendo ali na interação, vai ser step. Então a gente está falando para ele ir esse tanto por cento da animação, vamos dizer assim, 0.1, 0. Seja lá o que for que está retornando aqui para a gente. E aí a gente vai fazer a mesma coisa na opacidade, porque enquanto a gente estiver interagindo, a gente vai querer que a opacidade mude, assim como a gente clica aqui no botão, para ela ir interagindo e a pessoa ter uma resposta no ato ali do background. Então a gente vai falar aqui de set background opacity e daí a gente vai passar o step também. Aí a gente vai ter que fazer uma alteração nesse método, porque ele não recebe nenhum valor, e daí a gente vai falar o seguinte, que o value é do tipo number e pode ser nulo. E aí aqui a gente fala o seguinte, que se tiver o valor, vai ser o valor, que daí é o valor que a gente está recebendo aqui como parâmetro. Se não, aí ele vai ver aqui o resto. Então, se tiver o valor, vai ser o valor. Se não tiver o valor, ele vai ver se o initial step é igual a 0. Se for, vai ser 0. Se não for, vai ser 1. Isso aqui é o operador ternário, pessoal. Se você tiver um pouco confuso aí, dá uma pesquisada aí para você entender melhor o que está rolando aqui. Mas agora aqui já está funcionando também o background. E daí nós vamos dar um Ctrl S para ver se ele já está detectando, já está indo para baixo, assim como a gente quer. Então agora se eu arrastar para baixo, ele já está indo para baixo, já está seguindo aqui meu dedo. E também já está mudando a opacidade ali no fundo. Só que o problema é que se eu soltar, ele fica aqui. E também se eu fizer o scroll aqui, ó, lá atrás está bugando. Como vocês podem ver, o conteúdo está indo para cima, está indo para baixo, está fazendo scroll também e a gente não quer que isso aconteça. Primeiro, vamos fazer o on-end, que é quando a gente solta aqui para ele ir ou para cima ou para baixo, né, de se decidir para que rumo vai tomar na vida. E aí depois a gente arruma esse scroll aqui do fundo. Então vamos vir aqui no on-end. Primeiro a gente só vai fazer uma verificação caso por algum motivo entre aqui e não esteja acontecendo o swiping do jeito que era para ser. A gente vai dar um return para ele cancelar todo o resto. This gesture enable vai ser falso, porque a gente quer que enquanto ele esteja terminando ali a execução da animação, a execução do gesto e tudo mais, a gente não quer que a pessoa possa clicar de novo até que todo o processo seja executado. Então a gente seta como falso aqui para ele desabilitar o gesto, e daí a gente faz o mesmo esquema ali de cima. Step vai ser esse aqui, porém agora vai ter uma coisinha a mais, que vai ser o should complete. Isso aqui vai ser um booleano, e a gente vai ver se o step for maior que 0.5. Porque aqui é o que? A gente está falando se ele vai para baixo ou se ele vai para cima. E aí o que ele vê? Ele vê se o step aqui é maior que 0.5, ou seja, se é maior que 50% do movimento. Então daí a gente vai poder decidir se soltar ele vai completar sozinho e vai para cima, ou se ele vai para baixo. E aí a gente vai vir aqui em This Animation, Progress End, né, para terminar o progresso da nossa animação. E aí a gente vai ver se should complete, né, se ele deve completar. Se sim, vai ser 1, ou seja, ele vai até o final da animação. Se não, é 0. E daí a gente passa o step aqui também para ele saber para onde que ele tem que ir. Então, aqui a gente define se ele completa, né, se ele vai para cima, se ele vai para baixo, e o step atual para ele poder finalizar a animação a partir desse step, a partir desse passo. Feito isso, a gente vem aqui para baixo e fala que o this initial step é igual a should complete, né, a gente vai verificar de novo. Se ele for completar, vai ser o max translate. Se não, vai ser 0. O que a gente está fazendo aqui? A gente está redefinindo o initial step, porque até o momento o initial step é aqui em cima. É quando está aqui em cima, é 0. E agora a gente está redefinindo. Quando a gente soltar, se ele for lá para baixo, o initial step não vai ser mais 0, e sim vai ser o tamanho da tela menos 200, que é o que a gente fez lá no início. Com isso feito, a gente pode vir aqui para baixo e dar um set background opacity, e não precisa passar nada com parâmetro, porque no nosso método aqui ele vai detectar que não tem value, e daí ele vai passar para cá e vai interagir de acordo com o initial step. E aí a gente também vai falar que this swiping é igual a false para liberar ali, né, para caso a gente queira
voltar a mover, tudo funcionar normalmente aqui em cima. Então eu vou dar um Ctrl S agora e a gente vai ver se ele já vai finalizar essa animação pra gente, né, de acordo com o gesto. Puxar aqui agora, eu vou soltar para ver se ele voltou, mas agora se eu puxar ele não tá indo mais, porque a gente deu um Gesture Enable False aqui. Então a gente tem que habilitar o Gesture de novo. Para fazer isso, é só a gente vir aqui no nosso Create Animation e adicionar o On Finish, que é um evento que acontece quando termina a animação e ele dispara pra gente. Então, this On Finish vai ser this Gesture Enable True, que é para ele habilitar de novo os gestos quando finalizar a animação. A gente vai aproveitar para adicionar também esse Gesture Enable aqui no Toggle Blocks. Então a gente vem aqui e fala this Gesture Enable, só que nesse caso false, porque a gente vai clicar lá no botão. Aí ele vai chamar esse método e vai começar a executar. Só que a gente quer que ele fique falso, porque ele vai fazer a animação aqui automaticamente pra gente. Ele vai do 0 a 100% ou 100% pro 0, de acordo com a direção que for detectada aqui. E aí, enquanto isso, a gente não quer que detecte nenhum gesto. Então a gente seta como falso aqui também e salva para ver se agora ele funciona normalmente. Então eu vou clicar aqui, beleza, voltou. Agora se eu puxar e soltar, foi. E agora se eu puxar e soltar, ele continua funcionando. E se eu puxar para mais do que 50%, ele vai lá para baixo e finaliza o evento, ó. Eu não puxei para mais do que 50%, então ele volta para baixo. E se eu puxar para mais do que 50%, ele vai para cima. Então, eu posso puxar para cá e depois clicar aqui também, assim por diante. Só tem uma coisa a mais aqui para a gente fazer, que é o seguinte. Quando tiver puxando aqui, tem o scroll ali atrás que a gente já vai resolver, mas quando a gente estiver puxando, a gente já quer que ele já fique por cima dos itens aqui de baixo. Então, a gente já quer que esses blocos fiquem ali por cima. Como é que a gente vai fazer isso? É só a gente vir aqui no Fixed Blocks, que é o método que a gente criou, e adicionar o this swiping, porque daí ele vai ver, se você estiver mexendo, né, estiver fazendo swipe, ou se o step inicial for igual ao máximo lá do translate, aí a gente sabe que os blocos têm que ficar fixos, e daí a gente salva. Por quê? Porque esse método está sendo utilizado aqui, ó. Então ele vai ver, se for verdadeiro o que estiver sendo retornado do método, ele vai ficar fixo, senão ele vai ficar nulo. E se ele for fixo, ele já vai ficar por cima do footer. Então beleza, se eu puxar para baixo aqui, ele já fica por cima do footer ali, e o footer já desaparece quando a gente solta, e quando a gente puxa aqui, ele também vem, e ao contrário aqui também. Só que o que acontece? Se a gente começar a puxar aqui, vocês podem ver que o footer ainda está aparecendo ali embaixo, por baixo dos itens, e a gente quer que ele desapareça já. Então a gente vai vir aqui e mudar esse initial step pelo mesmo método lá de cima. Então, se fixed blocks, aí esse aqui vai ficar escondido, senão ele vai aparecer. Vamos ver se já vai dar algum resultado pra gente. Olha só, comecei a puxar, ele já desaparece porque fica tudo por cima. Depois ele aparece de novo. Então, soltei, aqui o footer não aparece. Se eu puxar para cima, ele aparece de novo. E daí não fica aquele negócio feio ali aparecendo. Então, beleza. A última coisa, acredito eu, que falta aqui é a gente arrumar o esquema do scroll, né? Que se a gente está vindo para baixo e daí começa a ir para cima, ele começa a querer dar o scroll lá atrás também junto. E para fazer isso é bem simples, é só a gente vir aqui na nossa homepage e adicionar uma propriedade aqui no nosso Ion Content. Então a gente vai falar aqui, o scroll y vai ser swiping. Então, se a gente estiver fazendo swiping, o scroll y não vai funcionar, que daí ele vai ser o valor contrário aqui que a gente está negativando. Se não, ele vai funcionar normalmente. Então, salvando, acredito que já esteja tudo pronto. Vamos ver aqui. Se eu puxar para baixo e se eu tentar puxar para cima, vocês podem ver que ele não está tentando fazer o scroll em nenhum lugar ali no background. E ele está fazendo a animação tudo certinho. Agora, se eu pegar e puxar aqui, tudo funciona normal. E aqui o scroll funciona também. Então, deixa eu até adicionar mais itens para vocês poderem dar uma olhada. Eu vou vir aqui e vou copiar esses itens aqui mesmo. Eu vou dar um Ctrl S. E aí vocês vão ver que aqui em cima o scroll está funcionando só nos blocos, e se a gente puxar eles para baixo, o scroll passa a funcionar só para o que está lá no conteúdo. E aqueles 100 pixels lá de baixo é por causa disso aqui, para ele sobrar um espacinho e não ficar o cartão de crédito, o bloco aqui por cima do botão sair da conta. Então, com isso, a gente previne, né, de acontecer e fica um espacinho legal ali, assim como no aplicativo do Nubank, que é assim mesmo. Então é isso, galera. Como vocês podem ver, ó, se clicar aqui no botão ele vai para baixo, né, ele faz a animação. Se clicar para cima ele volta. Aqui embaixo, funcionando bonitinho também, os botões. Aqui o scroll funciona normalmente. Se eu pegar e arrastar aqui e soltar, ele volta para cima. Se eu arrastar mais do que 50%, ele já vai para baixo diretamente, vice-versa. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, galera, do primeiro vídeo aí, depois do retorno e depois da live também. Mandem sugestões de vídeos aí para eu poder fazer, eu já tenho alguns em mente, mas é sempre bom ter a opinião de vocês. Deixe seu like aí. Se você não está inscrito no canal, se inscreve já aí para não perder nada, que vai vir bastante conteúdo legal aí para vocês.
Se você não está inscrito na minha lista de e-mails, se inscreve lá em igorremas.com. É só acessar e colocar o seu e-mail, a partir disso você vai começar a receber conteúdos meus, exclusivos, algumas coisas que eu não posto aqui no canal e também dicas e às vezes eu também peço sugestões para vocês por lá. E também quem tiver interesse, agora tem um canal no Telegram, para a gente poder se comunicar melhor também, para quem até mesmo não prefere e-mail. Então o link está aí na descrição, é só acessar lá e fazer parte. Valeu, galera, espero que vocês tenham gostado desse tutorial aí da gente recriando a interface do Nubank em Ionic 5. Lembrando que sem utilizar nenhuma biblioteca externa, por exemplo, no Ionic 4 a gente não tinha mais a detecção de gestos. Isso era ruim porque a gente tinha que baixar bibliotecas externas para poder detectar alguma coisa, e agora a gente já tem de volta. E também não tinha nada relacionado a animações, tinha que baixar bibliotecas externas de CSS ou JavaScript. E agora já tem aqui, é tudo muito mais performático, né? Depois dei uma olhada lá na documentação. Eu não falei especificamente tudo sobre animações e gestos aqui, só o básico para vocês pegarem a ideia de como funciona, porque senão o vídeo já ia ficar muito mais extenso do que já está. Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí da gente recriar essa interface. E tamo junto, galera. Até a próxima. Valeu!